Oi, pessoal! De onde vocês estão assistindo o vídeo hoje? Já comenta aí, quero muito saber. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Isso ajuda muito a espalhar essas histórias importantes para mais gente. Hoje eu quero compartilhar algo de arrepiar. Imagine você voltando para casa numa noite comum e, de repente, sirenes, vozes autoritárias, e antes que perceba, está com as mãos para cima, sem entender o que está acontecendo. Foi exatamente isso que aconteceu com Gabriel, um jovem que, em uma simples caminhada, viu sua vida virar de cabeça para baixo após uma abordagem policial inesperada e cheia de preconceito. Essa não é só uma história de medo e injustiça, mas também de resistência e busca por justiça. Acompanhe até o final para entender como essa noite mudou tudo para Gabriel e como ele se tornou símbolo de uma luta maior. Vamos nessa? O vento frio da noite cortava meu rosto enquanto eu caminhava apressado pela calçada deserta. Eu segurava uma mochila que parecia pesar mais a cada passo, não pelo conteúdo, mas pelo cansaço acumulado do dia. Meus pensamentos estavam longe, focados nos estudos e em como meu pai, sempre tão rígido, ficaria orgulhoso do meu desempenho. Foi quando tudo aconteceu. Luzes de sirene surgiram de repente atrás de mim, pintando a rua de azul e vermelho. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, uma voz ríspida gritou: "Parado aí! Mãos onde eu possa ver!" Meu coração disparou. Sem saber o motivo, ergui as mãos devagar, tentando demonstrar que não havia perigo. Meu pai sempre me ensinou a manter a calma, mas naquele momento o medo dominava tudo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou o policial, já com a arma apontada para mim. Respondi com a voz trêmula, explicando que estava voltando da biblioteca, que morava na mesma rua, mas ele não parecia ouvir. Seus olhos carregavam algo mais profundo: desconfiança, preconceito, talvez ódio. "Isso é propriedade privada, moleque!" gritou se aproximando. Eu tentei argumentar, mas as palavras se atropelavam. Antes que pudesse dizer mais, o som seco de um disparo ecoou pela rua e o mundo ao meu redor escureceu. Mal sabia ele que o meu sobrenome não era apenas um nome comum. Era um peso, um legado, e naquele instante ele acabara de atirar no filho do juiz mais respeitado da cidade. A dor me atingiu de repente, como se o próprio ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. Senti algo quente se espalhar pelo lado esquerdo do meu peito, mas não foi suficiente para me manter em pé. Meu corpo perdeu as forças e eu desabei na grama macia ao lado da calçada. O cheiro da terra molhada pela garoa se misturava ao gosto metálico que começava a subir na minha garganta. A visão estava ficando turva, mas eu ainda via o policial parado ali, arma em punho, com o rosto cheio de tensão. A arma tremia levemente em suas mãos, como se ele mesmo não acreditasse no que acabara de fazer. Minha cabeça girava, mas consegui ouvir a voz firme e grave do Sr. Carlos vindo da varanda. "O que você fez? Esse garoto é o Gabriel, filho do juiz Duarte. Ele mora aqui, nesta rua." O policial congelou por um instante. Eu podia sentir o impacto das palavras de Carlos, mas meu corpo não me obedecia mais. Estava ali, imóvel, com a grama fria contra a minha pele quente, a dor latejando cada vez mais forte. "Filho do juiz?" ouvi o policial murmurar confuso. Ele olhou para mim como se finalmente começasse a entender a gravidade da situação. Nesse instante, outras vozes começaram a surgir ao longe, acompanhadas pelas luzes vermelhas e azuis que dançavam no escuro da noite. Mais carros da polícia chegaram rapidamente e, em poucos segundos, o local estava tomado por agentes. "Tenente Dias, o que houve aqui?" perguntou um policial ao descer do carro, claramente alarmado ao ver a arma ainda na mão do tenente e o sangue na grama onde eu estava caído. O tenente tentou falar, mas a hesitação em sua voz era visível. Ele parecia estar invadindo
Achei que fosse um suspeito perigoso. Perigoso? Ele é um garoto! Carlos interrompeu, agora descendo de sua varanda, com o telefone ainda em mãos. Ele mora aqui, nessa rua, há anos. Enquanto todos discutiam, meu corpo parecia cada vez mais pesado. Foi quando vi a figura familiar do meu pai, correndo pelo portão da nossa casa. Ele se ajoelhou ao meu lado, a gravata já solta, o rosto dominado pelo pânico. Gabriel! Ele segurou minha mão, tentando me manter consciente. Fica comigo, filho. Eu estou aqui. Os outros policiais começaram a cercar o tenente, enquanto um deles acionava os paramédicos pelo rádio. Meu pai olhou para eles. O olhar dele uma mistura de raiva contida e desespero. Quem fez isso? Ele perguntou, a voz firme e cortante. O silêncio foi quebrado apenas pelo som das sirenes que continuavam a ecoar pela rua. Enquanto isso, eu sentia a grama úmida contra meu rosto e a voz do meu pai me trazendo de volta à realidade, me lembrando que, apesar da dor, eu ainda estava vivo. O mundo ao meu redor parecia em câmera lenta. A dor latejava no meu peito, mas o peso maior vinha da incapacidade de fazer qualquer coisa. Eu só conseguia ouvir fragmentos das vozes ao redor, abafadas como se eu estivesse submerso. Foi então que senti uma sombra pairar sobre mim. Levantei os olhos com dificuldade e vi o policial se aproximando, arma ainda em punho, os olhos fixos em mim. Ele se abaixou lentamente, a expressão carregada de desprezo. Bem, parece que você não é tão resistente quanto gosta de bancar, hein, moleque? Ele disse, a voz carregada de sarcasmo. Vocês são todos iguais. Acham que podem andar por aí como se fossem donos de tudo. Meu corpo estava imóvel, mas minha mente fervia de indignação. Ele não via um garoto ferido, lutando para respirar. Ele só via a cor da minha pele. Olha só, continuou ele, inclinando a cabeça, enquanto cutucava meu ombro com o cano da arma. Será que está vivo ou já foi? Talvez eu tenha economizado trabalho para alguém, não é? As palavras saíam com um veneno que não podia ser disfarçado. Ele me olhou como se eu fosse menos que humano, como se o tiro tivesse sido justificado só pelo simples fato de eu estar ali. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, a voz de Carlos irrompeu como um trovão. Saia de perto dele agora! Você já fez o suficiente! O policial levantou a cabeça, surpreso com a interrupção. Carlos estava agora ao lado de outro vizinho que havia saído de casa e testemunhava tudo com o telefone em mãos, gravando a cena. Está gravando isso? O policial perguntou. A expressão dele agora mudando para algo entre raiva e preocupação. Sim, estou. E vou garantir que todo mundo veja como você trata um garoto ferido. Nesse instante, outro policial chegou mais perto, finalmente intervindo. Dias, o que você está fazendo? Abaixe essa arma agora, disse o colega, a voz carregada de incredulidade. Relutante, o tenente abaixou a arma, mas não sem lançar um último olhar de desprezo para mim. Moleque folgado! É por isso que as coisas estão como estão neste país, ele murmurou antes de se afastar, como se ainda quisesse justificar suas ações. Meu pai chegou correndo logo depois, passando por todos e se ajoelhando ao meu lado. Seus olhos encontraram os meus, cheios de medo e raiva ao mesmo tempo. Fica comigo, filho. Você vai ficar bem. Prometo. Eu queria acreditar nele, mas sabia que o ferimento no meu peito era apenas parte da dor que carregaria daquele dia. Enquanto a ambulância chegava, o sussurro do desprezo do policial ainda ecoava em meus ouvidos. O mundo ao meu redor parecia um borrão de luzes, rostos tensos e vozes entrecortadas. O peso das palavras do tenente era mais esmagador que a dor física. A bala podia ter perfurado meu corpo, mas as palavras dele estavam perfurando minha alma. Naquela noite, fui levado ao hospital, enquanto meu pai ficava para trás,
enfrentando os policiais com uma mistura de autoridade e dor de pai. Sua voz firme exigia justiça, mas eu sabia que as cicatrizes daquele encontro iriam muito além do meu corpo. Dias depois, enquanto me recuperava, vi a notícia na TV. Policial acusado de racismo após atirar em filho de juiz. Havia uma entrevista do meu pai, a raiva e o desespero ainda visíveis. Mas, ao mesmo tempo, o tom da reportagem insinuava que o policial estava apenas cumprindo seu dever. Voltando para casa, notei que os vizinhos me olhavam de forma diferente. Alguns com pena, outros com um misto de culpa e desconforto, como se estivessem se perguntando se poderiam ter feito mais. Cada olhar parecia lembrar-me que, para eles, eu era agora um símbolo de algo maior. Não apenas o garoto que levara um tiro, mas a personificação de uma luta contínua. Os dias seguintes foram cheios de entrevistas, perguntas desconfortáveis e um julgamento público que parecia mais interessado em minha conduta naquela noite do que na do policial. Eu fui questionado sobre o que fazia ali, porque estava vestido daquele jeito, como se a minha presença, minha simples existência tivesse justificado o tiro. Finalmente, o dia do julgamento chegou. A sala estava cheia de jornalistas, ativistas e curiosos. O policial entrou, a expressão dele ainda carregada de superioridade, mas agora misturada com uma nota de preocupação. Ao longo do julgamento, ele tentou justificar suas ações, usando estereótipos velados e uma intuição policial distorcida para defender o indefensável. No final, apesar de todas as evidências, o veredito veio como uma faca. Inocente. O murmúrio de aprovação de alguns na sala foi um soco no estômago. Eu olhei para o meu pai, cujo rosto era uma máscara de fúria contida. Ele segurou minha mão, sussurrando: "Isso não acaba aqui." E assim, não acabou. Naquela noite, minha família e eu decidimos que não seríamos silenciados. A luta por justiça continuaria, não apenas por mim, mas por todos que, como eu, já haviam sido alvos de um sistema que deveria protegê-los. O que aconteceu naquela noite se tornou o catalisador de uma mudança que esperávamos há muito tempo. E mesmo que o caminho à frente fosse longo e difícil, estávamos prontos para enfrentá-lo. A ambulância já estava a caminho quando o som de passos rápidos ecoou pela rua. O ambiente ficou em silêncio por um instante, interrompido apenas pelo som das sirenes e o murmúrio dos curiosos que começavam a se aglomerar. Então, ele surgiu, alto, imponente, com o rosto marcado pela mistura de pavor e fúria contida. O juiz Duarte, meu pai, aproximou-se rapidamente, os olhos fixos no policial que ainda segurava a arma ao lado do corpo. "Quem é o responsável por isso?" A voz dele cortou o ar como uma lâmina, carregada de autoridade e indignação. O tenente Dias tentou recuar, mas o olhar penetrante do meu pai o manteve no lugar. O juiz não precisou de muito para entender o que tinha acontecido. A cena falava por si só. Ele ajoelhou-se ao meu lado, verificando meu estado com olhos experientes, enquanto os paramédicos chegavam para assumir os cuidados. "Gabriel, meu filho..." Sua voz suavizou por um instante, mas logo voltou ao tom firme ao se levantar e encarar o policial. "Você, oficial, atirou no meu filho? Que justificativa você tem para disparar contra um garoto desarmado aqui na frente da casa dele?" O tenente Dias tentou balbuciar uma desculpa, algo sobre suspeita de invasão, mas as palavras saíam desordenadas, sem convicção. "Invasão! Ele mora aqui. Todos nesta rua sabem disso. Você não verificou nada antes de atirar? Ou foi apenas o preconceito que guiou sua mão?" A fúria na voz do juiz era palpável, suas palavras pesadas com o peso de anos de experiência em lidar com injustiças. Os outros policiais começaram a se mover desconfortavelmente, percebendo que a situação estava se tornando insustentável. O juiz Duarte deu um passo à frente, aproximando-se de Dias, sua presença dominando o espaço.
Tenente Dias, espero que você esteja preparado para enfrentar as consequências legais e morais de suas ações. Eu não vou descansar até que a justiça seja feita e não será apenas com palavras. Ele olhou ao redor, encarando cada policial presente. A todos vocês aqui, saibam que esse caso não será enterrado em relatórios burocráticos. Este é o meu filho, mas poderia ser o filho de qualquer um. E isso precisa acabar. O silêncio que se seguiu foi profundo. Ninguém ousava interromper. O juiz Duarte então se virou, voltando para onde eu estava sendo atendido, mas suas palavras finais ecoaram na mente de todos. Este é um aviso para todos que pensam que podem agir impunemente. Vocês responderão por suas ações, seja neste tribunal ou no próximo. Com isso, a ambulância me levou, mas o impacto das palavras de meu pai permaneceu. A luta pela justiça apenas começava, e ele estava pronto para liderar essa batalha. Nos dias seguintes, a tensão na cidade cresceu como uma onda prestes a quebrar. Meu pai, o juiz Duarte, moveu-se rapidamente para garantir que o caso não fosse simplesmente esquecido. Ele reuniu provas, vídeos de testemunhas e declarações de vizinhos que presenciaram a brutalidade daquela noite. A gravação de Carlos, mostrando o desprezo com que o tenente Dias me tratou, tornou-se uma peça-chave no caso. Os meios de comunicação começaram a cobrir o incidente de forma intensa. Manchetes estampavam palavras como racismo, abuso de poder e impunidade policial. As discussões se espalharam pelas redes sociais, dividindo opiniões. Alguns defendiam a ação do policial, alegando que ele estava apenas fazendo seu trabalho, enquanto outros viam no episódio mais um exemplo claro de racismo sistêmico. Uma semana depois, a primeira audiência do caso aconteceu. A sala do tribunal estava lotada, repleta de jornalistas, ativistas de direitos humanos e curiosos. Meu pai entrou na sala com sua habitual calma, mas os olhos denunciavam sua determinação. Ele sabia que aquela batalha seria longa, mas estava preparado para lutar até o fim. O tenente Dias foi chamado ao banco dos réus. Ele tentou manter a compostura, mas o nervosismo era evidente. Seu advogado apresentou a defesa de que ele agiu por instinto ao ver uma figura suspeita em uma propriedade privada. No entanto, meu pai estava preparado para cada argumento. O senhor diz que agiu por instinto, começou meu pai, sua voz firme. Mas o que exatamente o fez acreditar que meu filho, um estudante voltando da biblioteca, era uma ameaça? Foi a mochila que ele carregava? O modo como ele andava? Ou foi a cor da pele dele? A sala ficou em silêncio. O juiz Duarte prosseguiu, detalhando como a sociedade estava cansada de ver jovens negros sendo tratados como criminosos, simplesmente por existirem. O senhor sabia que ele era meu filho depois do disparo, continuou ele, a raiva bem contida em sua voz. Mas e se não fosse? Ele seria apenas mais um número em uma estatística? Quantos outros jovens não têm um pai juiz para lutar por eles? Quantos são esquecidos? O público na sala começou a murmurar em concordância. As palavras de meu pai ressoavam com a dor de tantas famílias que já haviam passado por situações semelhantes. Ao longo do julgamento, outros policiais e testemunhas foram chamados a depor. Carlos, o vizinho que gravou tudo, foi uma presença crucial, confirmando cada detalhe sobre a abordagem agressiva e injustificada de Dias. O vídeo exibido em tribunal foi uma prova incontestável do desprezo e racismo que motivaram as ações do policial. Por fim, após dias de deliberações e testemunhos emocionantes, o júri anunciou seu veredicto: culpado. Tenente Dias foi condenado por uso excessivo de força e conduta imprópria. A sala explodiu em murmúrios e exclamações enquanto o policial era escoltado para fora. Meu pai permaneceu calmo, mas eu podia ver o alívio em seus olhos. Apesar da vitória, sabíamos que aquilo era apenas uma pequena conquista em uma luta muito maior.
Aquele episódio trouxe uma nova consciência para a comunidade, um chamado à ação. Meu pai prometeu continuar lutando, não apenas por mim, mas por todos os que não tinham uma voz. Enquanto voltávamos para casa, ele me olhou e disse: Gabriel, você foi forte. Agora vamos usar essa força para mudar as coisas. Este é apenas o começo. E assim, a história do tiro que quase tirou minha vida tornou-se um símbolo de resistência e mudança. O nome do juiz Duarte e sua luta pela justiça ressoaram por toda a cidade, inspirando outros a se levantarem contra a injustiça. A batalha ainda não estava vencida, mas a primeira vitória já era nossa. As semanas que se seguiram ao julgamento foram marcadas por uma transformação palpável na cidade. A história do tiro e do racismo sistêmico que quase ceifou minha vida espalhou-se como fogo, chegando a todos os cantos do país. Meu pai, o juiz Duarte, tornou-se uma figura central em debates nacionais sobre justiça, igualdade e reforma policial. Na escola, meus colegas começaram a me tratar de forma diferente. Alguns me olhavam com admiração, outros com um misto de pena e respeito. Eu, porém, sentia um peso constante sobre os ombros. Aquele evento havia me transformado de um simples estudante em um símbolo de resistência, algo que ainda estava aprendendo a lidar. Meu pai não perdeu tempo. Ele começou a organizar encontros com líderes comunitários, ativistas e famílias que também haviam sofrido com a brutalidade policial. Juntos, criaram um movimento chamado Justiça para Todos, focado em promover mudanças reais nas políticas policiais e no sistema judicial. A primeira grande marcha foi organizada no centro da cidade. Milhares de pessoas compareceram, segurando cartazes com frases como "Vidas negras importam" e "Justiça já". A multidão era uma mistura de raças, idades e origens, todos unidos por um propósito comum. Eu estava lá, ao lado do meu pai, sentindo a energia vibrante e o poder da coletividade. Durante a marcha, meu pai fez um discurso que seria lembrado por muitos anos. Estamos aqui hoje porque não podemos mais aceitar que jovens como meu filho Gabriel sejam vistos como uma ameaça apenas por existirem. Estamos aqui para exigir que nossos direitos sejam respeitados, que nossas vidas sejam valorizadas e que a justiça seja aplicada de forma igual para todos, independentemente da cor da pele. Suas palavras foram recebidas com aplausos e gritos de apoio. A marcha percorreu as ruas da cidade, passando pelo tribunal onde o tenente Dias havia sido condenado. Um lembrete de que a justiça, embora tardia, poderia ser alcançada. Entretanto, a luta não era apenas nas ruas. Meu pai começou a trabalhar em propostas de reforma policial, reunindo-se com políticos, advogados e especialistas em direitos humanos. Ele sabia que para mudar o sistema seria necessário atacar as raízes do problema. Propostas de treinamento obrigatório sobre preconceito racial, transparência nas investigações de abuso policial e mecanismos de responsabilização foram algumas das iniciativas que ele ajudou a impulsionar. Enquanto isso, em casa, nossa família também tentava se curar. As noites ainda eram difíceis para mim. Os pesadelos daquele dia assombravam meu sono, mas a presença constante do meu pai e o apoio de minha mãe e irmã ajudavam a aliviar o peso. Uma noite, enquanto estávamos na sala de estar, meu pai se virou para mim com uma expressão de orgulho. Gabriel, sei que isso tudo foi muito para você, mas quero que saiba que sua coragem fez a diferença. Você nos inspirou a lutar por algo maior, e eu acredito que juntos podemos construir um futuro melhor. As palavras dele me tocaram profundamente. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma, mas também sabia que agora tinha um propósito maior. A luta pela justiça não era apenas a batalha do meu pai, era nossa, e juntos estávamos determinados a fazer a diferença. O movimento Justiça para Todos continuou a crescer, e com ele a esperança de que um dia, jovens como eu,
não precisariam mais temer por suas vidas ao caminhar pelas ruas. A jornada seria longa, mas estávamos prontos para enfrentá-la passo a passo, até que a justiça verdadeiramente prevalecesse. Com o passar dos meses, o movimento Justiça para Todos se consolidou como uma força poderosa, ganhando apoio de diversas partes do país. Meu pai se tornou uma referência em debates nacionais sobre reforma judicial e direitos humanos. Sua voz era requisitada em conferências, universidades e até mesmo em programas de televisão. Enquanto isso, eu comecei a encontrar meu próprio lugar dentro desse movimento. Inspirado pela coragem do meu pai e pela necessidade de mudança, decidi compartilhar minha história em escolas e eventos comunitários. Cada vez que eu falava, sentia a importância de dar voz àqueles que, como eu, haviam sido silenciados por tanto tempo. Certa noite, após uma dessas palestras, meu pai e eu sentamos juntos na varanda de casa, contemplando o céu estrelado. Ele virou-se para mim com um olhar de profundo orgulho. Gabriel, você está se tornando uma grande força nesta luta. Ver você se erguer e compartilhar sua história me enche de esperança. Não é fácil revisitar a dor, mas você está ajudando a criar um mundo onde outros jovens não terão que passar pelo que você passou. Eu sorri, mas antes que pudesse responder, uma mensagem chegou no celular dele. Era de um dos conselheiros municipais, confirmando que a proposta de reforma policial que meu pai vinha defendendo seria finalmente discutida no plenário. Na semana seguinte, a cidade estava em ebulição. A sessão do Conselho Municipal atraiu uma multidão de pessoas ansiosas por mudanças. Enquanto meu pai se preparava para apresentar a proposta, eu estava ao seu lado, sentindo a gravidade do momento. Ele olhou para mim e disse: "Hoje, começamos a ver o impacto real de nossa luta. Este é um passo importante, mas ainda há muito trabalho a ser feito." Quando a sessão começou, meu pai apresentou um discurso apaixonado, destacando a necessidade urgente de mudanças estruturais para combater o racismo institucionalizado na polícia. Ele enfatizou as histórias de diversas vítimas, incluindo a minha, mostrando que o problema não era isolado, mas sistêmico. "Não estamos pedindo privilégios", ele disse, a voz ressoando pelo salão. "Estamos exigindo o básico, o direito de viver sem medo, de ser tratado com dignidade e respeito." Esta proposta é um passo essencial para garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua cor ou origem, possam confiar nas instituições que deveriam protegê-los. O debate foi longo e acirrado, mas ao final, a proposta foi aprovada por maioria. A sala explodiu em aplausos, lágrimas e abraços. Meu pai virou-se para mim, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e triunfo. "Conseguimos, Gabriel, conseguimos!" Mas ele também sabia que aquilo era apenas o começo. A implementação das reformas seria um desafio, exigindo vigilância constante para garantir que as mudanças não fossem apenas palavras no papel. Nos meses seguintes, novas medidas começaram a ser adotadas. Programas de treinamento em direitos humanos para policiais, criação de uma comissão independente para investigar casos de abuso de poder e a introdução de câmeras corporais em todos os agentes da cidade. Essas ações foram acompanhadas de perto por Justiça para Todos, que continuava a pressionar por transparência e responsabilidade. Entretanto, a luta não ficou restrita à nossa cidade. A história de nossa batalha começou a inspirar outras comunidades, que também começaram a exigir reformas. Meu pai e eu viajamos para diversas cidades, compartilhando nossa experiência e encorajando outros a se unirem à causa. Em uma dessas viagens, enquanto estávamos em um evento comunitário em uma cidade vizinha, um jovem se aproximou de mim. Ele parecia nervoso, mas determinado. "Gabriel, sua história me inspirou muito. Eu também passei por algo parecido, mas nunca tive coragem de falar. Agora vejo que podemos fazer a diferença.
Obrigado por ser uma voz para todos nós. Aquelas palavras me marcaram profundamente. Naquele momento, percebi que nossa luta estava gerando um impacto muito maior do que eu poderia imaginar. Não éramos mais apenas vítimas, éramos agentes de mudança. A jornada ainda era longa, mas a cada passo, a cada história compartilhada, sentíamos o poder da união e da esperança. Sabíamos que a verdadeira justiça exigia persistência, coragem e solidariedade. E com isso, continuamos a avançar, determinados a construir um futuro onde ninguém mais precisasse temer por sua vida devido à cor de sua pele. Com o passar dos anos, o impacto do movimento Justiça para Todos se tornou cada vez mais visível. A cidade, antes marcada pela desconfiança e tensão, começava a se transformar. As ruas eram agora espaços de diálogo e colaboração, onde a polícia e a comunidade trabalhavam juntos para construir um ambiente mais seguro e igualitário. Eu, agora com mais maturidade, decidi aprofundar meu papel na luta por justiça. Iniciei meus estudos em Direito, inspirado pelo exemplo do meu pai e motivado pela necessidade de fazer parte das mudanças estruturais que ainda precisavam acontecer. Durante minhas aulas, sempre me lembrava da noite que quase mudou minha vida para sempre, usando essa memória como combustível para seguir em frente. O movimento Justiça para Todos cresceu além das nossas expectativas. Tornou-se uma organização nacional, com filiais em diversas cidades, todas focadas em combater a desigualdade e a injustiça racial. Meu pai, apesar de continuar como juiz, dedicava boa parte do seu tempo às atividades da organização, sempre buscando novas formas de impactar positivamente a sociedade. Um marco importante foi alcançado quando, com base nas iniciativas do movimento, foi criado um projeto de lei federal que visava implementar reformas policiais em todo o país. Eu tive a honra de acompanhar meu pai ao Congresso, onde ele foi convidado a falar sobre a importância do projeto. Sua presença ali não era apenas a de um juiz, mas a de um pai que quase perdeu seu filho para a injustiça. Senhores e senhoras, começou ele, sua voz ecoando na grande sala. Estamos aqui hoje não apenas para discutir uma lei, mas para dar voz àqueles que foram silenciados por tanto tempo. Este projeto não é apenas sobre segurança pública, é sobre a dignidade humana, sobre o direito de cada cidadão de viver sem medo. O discurso de meu pai emocionou a todos presentes. Ele relatou não apenas minha história, mas também as de inúmeras famílias que haviam perdido entes queridos para a brutalidade policial. Sua fala foi um chamado à ação, uma declaração de que a justiça não poderia mais ser adiada. O projeto de lei foi aprovado meses depois, marcando uma vitória histórica para o movimento e para todos que lutavam por um país mais justo. A partir dali, novas regulamentações começaram a ser implementadas em escala nacional, promovendo mudanças profundas nas práticas policiais e garantindo maior transparência e responsabilização. Enquanto isso, eu concluía meus estudos em Direito e começava a trabalhar diretamente com Justiça para Todos. A organização agora oferecia apoio jurídico para vítimas de abuso policial, além de promover programas educacionais em escolas e comunidades, focando na importância dos direitos humanos e na luta contra o racismo. Em um desses programas, tive a oportunidade de falar para uma turma de jovens em uma escola pública. Enquanto olhava para aqueles rostos atentos, vi em cada um deles a esperança de um futuro melhor. Compartilhei minha história, mas também falei sobre a importância de cada um deles em construir esse futuro. Vocês são a próxima geração, eu disse com convicção, e têm o poder de fazer a diferença. Nunca subestimem o impacto que podem ter, mesmo que pareça pequeno. A luta pela justiça é contínua, e cada passo que damos juntos nos aproxima mais de um mundo
onde todos são tratados com igualdade e respeito. Os aplausos que se seguiram foram um lembrete de que nossa luta estava longe de terminar, mas que já havíamos percorrido um longo caminho. A história, que começou com uma noite de dor e injustiça, se transformou em uma jornada de resistência, aprendizado e mudança. Meu pai e eu continuamos lado a lado, cada um contribuindo à sua maneira para a construção de uma sociedade mais justa. Sabíamos que o caminho à frente ainda seria desafiador, mas estávamos prontos para enfrentá-lo, com a convicção de que juntos poderíamos alcançar um futuro melhor para todos. O tempo passou, mas a chama da luta que começamos naquela noite nunca se apagou. Com a expansão do movimento Justiça para Todos, vieram novas oportunidades e desafios. Nosso trabalho começou a influenciar políticas internacionais, com delegações de outros países nos convidando para compartilhar nossas experiências e práticas bem-sucedidas. Meu pai, agora reconhecido como uma autoridade global em direitos humanos, foi convidado a discursar em conferências ao redor do mundo. Ele falava com paixão sobre o poder da justiça, da reforma e da importância de nunca desistir, mesmo diante das maiores adversidades. A justiça não é apenas uma palavra, mas uma ação constante, ele dizia. É a força que nos mantém humanos, que nos impulsiona a fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Enquanto ele viajava, eu assumi um papel mais ativo na liderança de Justiça para Todos. Estabelecemos parcerias com organizações internacionais, criando redes de apoio para vítimas de abuso policial em diferentes países. A luta por igualdade, percebemos, era universal, e cada vitória local era uma vitória global. Entretanto, mesmo com todo o progresso, sabíamos que ainda havia muito a ser feito. Casos de injustiça continuavam a surgir, lembrando-nos que a luta contra o racismo e a opressão era uma batalha contínua. Mas agora tínhamos uma voz mais forte, uma plataforma maior e uma comunidade global de apoiadores que estavam determinados a continuar a luta. Um momento particularmente marcante ocorreu durante uma visita a uma pequena cidade onde um jovem havia sido vítima de brutalidade policial. Sua família, sem recursos e sem saber a quem recorrer, estava à beira do desespero. Quando chegamos, fui recebido com abraços e lágrimas de gratidão. Sentir o impacto direto do nosso trabalho foi um lembrete poderoso do porquê continuávamos lutando. Você trouxe esperança para nós, disse a mãe do jovem, segurando minhas mãos com firmeza. Sabemos que não estamos sozinhos. Essas palavras me fortaleceram. Cada vez que testemunhávamos o impacto de nossa luta, a determinação de continuar crescia. Sabíamos que a verdadeira mudança levaria tempo, mas estávamos comprometidos em fazer a diferença, um passo de cada vez. De volta à nossa cidade, a vida cotidiana também trouxe momentos de reflexão e celebração. Minha família se reunia frequentemente, valorizando cada instante juntos, cientes de como tudo poderia ter sido diferente naquela noite fatídica. Meu pai, agora um pouco mais grisalho, continuava a ser uma fonte de sabedoria e inspiração. Ele sempre me lembrava que, apesar de todas as conquistas, a humildade e a empatia deveriam ser nossos guias. Gabriel, o que realmente importa é que nunca esqueçamos por quem estamos lutando, ele me dizia. Cada pessoa que ajudamos, cada vida que tocamos, é uma vitória que vale a pena. Enquanto refletia sobre essas palavras, percebi que nossa história, embora marcada por dor e injustiça, também era uma história de esperança, resiliência e transformação. O movimento que começou com um tiro e uma injustiça cresceu para se tornar uma força global de mudança, inspirando gerações a se levantarem e lutarem por um mundo melhor. E assim, continuamos nossa jornada, sabendo que cada passo, por menor que fosse, nos aproximava de um futuro onde a justiça e a igualdade não seriam apenas sonhos,
mas realidades para todos. Anos se passaram desde aquela noite que quase tirou minha vida. O movimento Justiça para Todos tornou-se uma referência global, e eu, agora um advogado formado e ativista reconhecido, dedicava minha vida a lutar por justiça e igualdade. Cada vitória, grande ou pequena, era um passo rumo a um mundo melhor. Um dia, fui chamado para participar de uma conferência sobre reforma policial, ironicamente na mesma cidade onde tudo começou. Enquanto me preparava para meu discurso, soube que o tenente Dias, o policial que havia atirado em mim, também estaria presente. Após sua condenação, ele foi afastado da polícia e havia passado anos em silêncio, até que decidiu se envolver em projetos de reabilitação e educação sobre preconceito racial. No dia da conferência, a tensão era palpável quando entrei no auditório. Várias figuras importantes estavam presentes, mas todos os olhos se voltaram para mim e para Dias quando nos encontramos frente a frente. Ele parecia um homem mudado, mais velho, com um semblante de arrependimento e humildade. Ao subir ao palco, decidi começar minha fala de uma maneira inesperada. Hoje estamos aqui para falar de justiça e mudança, e acredito que uma parte fundamental dessa mudança é o entendimento e a reconciliação. Com isso, me virei para Dias, que estava sentado na primeira fila. Tenente Dias, anos atrás você tomou uma decisão que quase me custou a vida. Mas hoje estou aqui não para relembrar o passado com rancor, mas para mostrar que somos todos capazes de aprender, crescer e transformar nossas ações. O silêncio no auditório era absoluto. Dias levantou-se lentamente, visivelmente emocionado. Ele pegou o microfone e, com a voz trêmula, começou a falar. Gabriel, não há um dia que passe em que eu não me arrependa do que fiz. Sua coragem e determinação não só mudaram sua vida, mas também a minha. Você me mostrou que, mesmo na escuridão, há uma chance de redenção e aprendizado. A sinceridade em suas palavras tocou a todos. O público assistia ao momento de reconciliação com emoção. Eu continuei. A lição aqui é que o verdadeiro poder da justiça está em sua capacidade de transformar. Hoje, estamos provando que até aqueles que erraram gravemente podem ser parte da solução, desde que estejam dispostos a reconhecer seus erros e mudar. Após meu discurso, houve uma onda de aplausos. Dias me agradeceu e prometeu dedicar o restante de sua vida a combater o preconceito e a ajudar na reforma do sistema que um dia o moldou. Ao sair do auditório, senti um alívio e uma paz que nunca tinha experimentado antes. Não só tínhamos conseguido mudanças sistêmicas, mas também provamos que a justiça não é apenas punitiva. Ela pode ser restaurativa, capaz de curar e transformar. Nos meses seguintes, Dias tornou-se um colaborador ativo em Justiça para Todos, compartilhando sua experiência e ajudando a educar novos policiais sobre os perigos do preconceito e da violência desnecessária. Sua transformação foi uma prova viva de que o trabalho que começamos estava realmente fazendo a diferença. E assim, a história que começou com dor e injustiça encontrou um final de redenção e esperança. A jornada foi longa e cheia de desafios, mas a lição mais importante foi clara. A verdadeira justiça tem o poder de transformar corações e mentes, criando um mundo onde todos possam viver com dignidade e respeito. Se essa história tocou o seu coração e fez você refletir, não deixe de compartilhar sua opinião aqui nos comentários. Escreva uma frase, compartilhe como essa mensagem ressoou com você ou o que achou mais marcante. Vamos juntos construir um espaço de diálogo. E não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder histórias que inspiram e fazem a diferença. Sua participação é fundamental para alcançarmos mais pessoas. Até o próximo vídeo.